Boa tarde a todas, todes e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa aula, que é uma aula da disciplina Relações de Poder, Gênero, Raça e Agrariedades, do programa de mestrado em História da Universidade Estadual de Goiás, Campus Morrinhos. Eu sou a professora Luciana de Souza Ramos. Hoje a gente tem um convidado, todas as segundas são convidados muito especiais, né? Mas esse também é um convidado muito especial. Quem já veio nos outros encontros já me ouviu falar do presente, né? Que a ancestralidade, que os orixás, inquices e vodunces trouxeram para o meu caminho, né? Que foi o professor Dulcídio, o Bernardo, o Iago, e a gente vai ter mais na frente mais um que a ancestralidade trouxe. E hoje a gente está com o Iago Gonçalves, vou apresentar um pouquinho, depois ele vai ter todo o tempo para se apresentar melhor, para falar um pouco mais sobre ele, enfim. Mas a nossa conversa de hoje, nosso diálogo, nossa aula hoje, será A Quem Primeiro Pisou, Caboclos, Terra e Poder, a partir da expansão banto na África Central. O Iago, ele é um homem de terreiro, bacharel em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, pesquisador da diáspora centro-africana. Atuou como professor em espaços de educação popular e atualmente faz estágio na rede pública do estado de São Paulo. Iago, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela confiança, pela disponibilidade de estar aqui, né, nesse encontro. Desde o primeiro contato, ele já disse, não, posso sim, professora, e a gente foi ajustando, né? Então, fico muito feliz e muito agradecida pela confiança, inclusive de você também compartilhar com seus irmãos e irmãs aqui, né, esse momento de diálogo. Então, muito obrigada, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. De fato, as nossas trocas na AMPU foram muito boas, então poder dar sequência nesse diálogo aqui com você, com seus alunos, para mim é um prazer, é uma honra. Eu acho que algo que eu gostaria de acrescentar na minha apresentação é que eu nasci em Goiás também, né? Então, essa é a primeira aula que eu dou numa faculdade na vida, e eu estou dando logo na terra onde eu nasci, né? Então, isso para mim é muito simbólico também. Bom, gente, essa pesquisa que eu fiz, que eu venho apresentar para vocês hoje, ela é uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz ao longo da minha graduação. Eu fiz ela faz uns anos já, faz uns 3, 4 anos mais ou menos, e eu fiz ela sobre orientação da professora doutora Marina de Melo Souza. E eu vou apresentá-la para vocês, mas como a professora disse, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente debater outras questões para além do tema que eu pesquisei, né? Porque o tema que eu pesquiso, ele é muito específico e ele é de interesse de muitas pessoas que estão aqui, sobretudo os meus irmãos de santo. Inclusive, muito obrigado à minha família que veio aqui prestigiar esse diálogo também e trocar com a gente. Fico muito feliz de ter vocês aqui, dar um quentinho no coração, acalma o nervosismo do jovem professor. Mas eu espero que hoje seja uma oportunidade também da gente falar sobre possibilidades de pesquisa em história, né? Eu acho que, conforme a minha apresentação seguir, vai ficar claro que o caminho metodológico que eu segui ao longo dessa pesquisa, ele não é muito convencional e ele demonstra algumas das dificuldades que a gente tem quando a gente está pesquisando pau de terreiro, tradições de matrizes centro-africanas em específico. Então, eu acho que a gente pode ter um bom diálogo a partir daí também, sobretudo das questões que tangem esse curso, né? Poder, raça, gênero, inclusive a questão agrária. Bom, vou começar. A pesquisa que eu fiz chamava-se originalmente A Quem Primeiro Pisou. A Quem Primeiro Pisou é porque essa frase é como se fosse uma homenagem, né? O culto a caboclos. Seria A Quem Primeiro Pisou na Terra, né? Isso vai ficar mais claro no futuro. Caboclos Banto em um Brasil africano. Essa pesquisa, ela busca entender
quais são as raízes antigas desse culto que é disseminado no Brasil inteiro de diferentes formas, né, em diferentes terreiros, quais são as raízes antigas centro-africanas desse culto, tentando responder alguns questionamentos que eu tive, tanto ao longo da minha vida de axé, quanto ao longo da minha graduação. O culto a caboclo ele foi muito pouco pesquisado, né? Se você for ler o que tem sobre o culto a caboclo na historiografia, você vai ver que são produções relativamente recentes, e as mais antigas, elas tratam o culto a caboclo muito num lugar de uma miscigenação, um sincretismo, algo que não tem nexo, né? Eu acho que vocês devem imaginar que a academia, por muitos anos, teve essa preocupação pela pureza, né? Então, sobretudo, o candomblé queto, ele foi colocado nesse lugar do que seria autônomo não, autêntico africano, né? Do que seria puro, do que seria uma tradição verdadeira, enquanto tradições religiosas centro-africanas foram deixadas à margem das pesquisas e dos olhares, né? O caboclo, então, nem se fale, porque o caboclo, para quem não sabe, é um ancestral. Nos terreiros de Umbanda e de Candomblé de Angola, sobretudo do Sudeste e do Nordeste, é um ancestral que afirma uma identidade, sobretudo indígena, né? Se a gente for pensar em caboclos em outros contextos, como, por exemplo, na Cantaria, no Maranhão, a gente vai falar de outras coisas que não é exatamente o foco da minha pesquisa, mas a gente pode entrar nesse debate também depois. Então, retomando, se a gente pensar nesse ancestral indígena baixando num terreiro afrodiaspórico, o europeu, o pesquisador olhava para isso e falava, isso é por invenção, isso não tem nada de africano, então, tipo, por muitos anos a gente não teve pesquisas, né? Até que mais recentemente, alguns pesquisadores começaram a apontar que, na verdade, esse culto a caboclo era algo muito banto, era algo muito centro-africano mesmo. Desculpa a tosse, eu tô meio gripado, então serão frequentes ao longo da aula. Mas, apesar deles começarem a apontar isso, e aí eu posso citar a Ruth Landres, que é uma antropóloga que escreveu um livro chamado Cidade das Mulheres, que ela estuda Salvador e os terreiros de lá. Posso citar o Juscelio Teles dos Santos, que escreveu Os Donos da Terra. Eles, apesar de citarem que isso tem uma raiz centro-africana, essa raiz nunca foi muito bem explorada, né? Então, tipo, quando eu decidi fazer essa pesquisa, seria para dizer, mano, tá bom, é natural para os centro-africanos em diáspora cultuarem caboclos, mas por quê, né? Quem diz que é muito natural é o Robert Slanes, que é um historiador ainda vivo. Tem uma citação que eu quero ler para vocês, de um texto dele que chama A Árvore de Insanda Transplantada, cultos congos de aflição e identidade escrava no Sudeste brasileiro. Nesse livro, ele está falando sobre o culto à ancestralidade, tal qual se fazia, né, no Congo Angola, transplantado para o Brasil. E ele diz: teria sido natural para a gente deslocada do Congo e de outros lugares da África Central cultuarem os ancestrais dos habitantes mais antigos de sua nova terra. Neste caso, os índios brasileiros, tidos como transformados em espíritos locais da água e da terra. Novamente, ele aponta essa naturalidade, mas ele não diz por quê, né? E eu decidi investigar isso, e aí já é uma das primeiras dos pitacos metodológicos que a gente pode dar. Eu decidi pesquisar isso através de um processo similar, que é, se na diáspora as populações centro-africanas e os seus descendentes entraram em contato com os povos indígenas, e isso deu origem a um culto que é chamado em muitos lugares de um culto ao dono da terra, como que isso também se deu em África? Porque os Bantu, eles não ocuparam a região de África que eles ocupam hoje em dia desde sempre. Houve um processo de expansão dessas populações, né? Os Bantu, eles são um nome que a gente dá para um grupo linguístico, um tronco linguístico de mais de 500 etnias, de mais de 500 línguas diferentes, mas que compartilham entre si um parentesco cultural muito forte, né? E a gente vai entrar nisso depois também. Eu quero compartilhar uma imagem aqui com vocês para eu falar um pouco sobre esse processo de expansão. Vocês conseguem ver? Ou ainda não? Sim? Bom. Esse mapa mostra a África Central, né? Essas bolinhas
elas são rotas elas fazem uma rota de migração, né, de onde essas populações se assentaram com o passar do tempo. Essa migração, ela se dá num período de 5.000 anos. Então, a gente está falando de uma história muito antiga, a gente está falando de uma história muito pouco documentada, do qual é um passado de real muito difícil acesso, né? Então, a minha pesquisa também, ela tem muito que de especulação, né? Então, isso também é importante de ser dito. E o ponto de origem seria essa bolinha verde, que é bem no sul da Nigéria, numa região chamada Morro de Camarões, que uma comunidade que os acadêmicos, os historiadores e arqueólogos chamam de proto-banto, né, que a gente também não tem muito registro, mas a gente sabe que eles vieram de lá. Eles teriam migrado e ocupado essa região inteira da África Central, né, tipo, esse quadrado que está colocado ali no mapa mundi, ele inteiro ele tem presença banto, né. Só que essa região não era despovoada, né, existiam outros habitantes nessas terras, né. Você encontra na literatura o nome Batua para designar esses habitantes. Batua seria não banto, falante de línguas não bantas. Em específico, os povos que são chamados de pigmeus, e eles foram chamados de pigmeus pigmes, né, pelos antropólogos, justamente pela estatura deles, né, que eram povos com uma feição corporal muito diferente, né, dos banto, e os povos que são chamados de bosquímanos, que habitavam a savana, as florestas africanas, né. Então, eles entraram em contato com essas populações ao longo dessa expansão, ao longo de 5.000 anos de história, e eles desenvolveram estratégias de relacionamento com esses povos que não necessariamente estão atreladas na base da conquista, né? Ainda que haja conquista, a conquista nunca foi posta tal qual a gente entende ela das guerras modernas e das guerras contemporâneas, né? Tem um livro chamado África Banto, de 3 autoras, eu acho que é Catherine Forcher e Simone, não sei o que, eu posso procurar aqui daqui a pouco e mandar a citação para vocês. E nesse livro, elas falam sobre uma relação de hospitalidade que se daria entre os povos banto e os povos que já ocupavam esse território. Por quê? E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouco, os direitos sobre a terra, a posse sobre a terra, que é essencial, né, para diversos aspectos da vida comunitária centro-africana, ela não poderia ser transmitida através de conquista. Deixa eu colocar aqui a citação desse livro para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui, para não jogar muita informação para vocês direto na lata. Bom, a terra, ela é elemento fundamental para uma vida sociedade, né? A gente sabe muito bem disso, por diversos motivos, né? Seja os motivos mais materiais de garantia de sustento, ou produção de riqueza, lugar para morar, etc. e tal. Mas, para os povos centro-africanos, a terra também é um lugar de força espiritual, né? Não é possível se garantir bem-estar social, não é possível se garantir boa colheita, chuvas, felicidade, harmonia, poder político, sem que as populações banto detenham acesso aos espíritos territoriais, às forças da natureza, aos espíritos ligados ao rio, ligados às águas, etc. Né? E quem detinha para esses povos o acesso a essas forças eram as populações que já habitavam aquele lugar há muito tempo, porque eles conheciam aqueles espíritos, eles sabiam como cultuá-los. Então, era através da negociação e da reciprocidade entre essas populações, né, de pioneiros banto e populações mais antigas batua, que se estabeleciam novas comunidades, né? Bom, mas antes de eu entrar um pouco mais a fundo nisso, eu quero falar especificamente sobre quais são as perguntas da minha pesquisa, né? Bom, o culto a caboclos, ele, para além de ser pouco estudado, geralmente ele fica numa chave única, que é a chave do caboclo enquanto uma representação de um ancestral indígena. Na Umbanda isso é muito comum, né? A gente vê os caboclos enquanto ancestrais indígenas e pronto, acabou, né? Mas se a gente vai para a Candomblé de Angola, sobretudo, caboclos são uma designação que determinam diversos outros tipos de identidade desses espíritos ancestrais, né? Tem os caboclos de couro, que são os boiadeiros, né? Os vaqueiros, os caboclos ligados à terra, ao couro, à vaquejada, ao sol. Os caboclos de água, que são os marinheiros, os marujos, etc. e tal.
A Umbanda, né, eu acho que a gente pode dizer que há essa divisão mais estrita, né, não sei se vocês, né, da disciplina conhecem um pouco de como que é o funcionamento, né, da dinâmica dos terreiros de Umbanda, mas essa divisão em linhas, né, tipo, vai ser uma gira de boiadeiros, uma gira de caboclos, uma gira de marinheiros, ela está muito atrelada a um processo de embranquecimento que a Umbanda sofreu ao longo do século XX, né. A Umbanda entrou em contato com as ideologias do kardecismo, entrou em contato com ideias de magia europeia, entrou em contato com diversos elementos de culturas brancas e europeias que não eram, né, propriedade daquele território, e com isso esses cultos transformaram, né? Então, enquanto antigamente a gente encontra macumbas e feitiçarias muito menos delimitadas em caixinhas, hoje em dia a Umbanda contemporânea ela tem essa divisão que alguns terreiros tentam quebrar, né? Mas que ainda existe, né? Então, quando a gente fala só de caboclo, quando a gente fala de caboclo, a gente também não está falando só de um ancestral indígena, a gente está falando de um ancestral que muitas vezes é negro, né? Então, uma das minhas primeiras perguntas de pesquisa é: se o culto a caboclos é o culto ao dono da terra, e esse lugar de dono da terra se justifica para as populações indígenas a partir dessa lógica centro-africana que, de certa forma, já está bem conhecida na academia, o que legitima, o que justifica, qual é a lógica de pensamento que coloca caboclos de couro, marinheiros, boiadeiros como donos da terra também, né? E uma outra pergunta que eu tinha por quê? E aí, sobretudo no candomblé de Angola, na Umbanda é muito raro de ver isso, porque a gente tem uma afirmação de uma identidade nacional brasileira muito forte nesses cultos, né? Quando você vai num terreiro de candomblé de Angola, muitas vezes você vai ver um caboclo usando roupas com as cores da bandeira. Eu já vi um caboclo cantar o hino do Brasil, eu já vi um assentamento de caboclo com elementos bem patriotas mesmo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei com uma dúvida muito grande, porque eu falei, nossa, o Brasil é um estado genocida, né? O Brasil é um estado que cerceia direitos de pessoas negras, cerceia direitos de pessoas indígenas, então por que eu tô num terreiro e o caboclo tá cantando um hino, né? Tipo, meu Deus do céu, eu fiquei assim, em cólicas, né? Mas eu encontrei outras interpretações para isso com o tempo também. Bom, o caminho que eu segui, né, para fazer essa pesquisa, primeiro foi olhar, né, para essa relação dos bandos centro-africanos com os povos que já ocupavam aquele território. Mas, como eu mostrei para vocês, esse é um passado muito pouco documentado, né? Então, como que eu fiz para acessar essa realidade, esse passado, né? O primeiro lugar que eu fui foi na obra de antropólogos, na obra de padres jesuítas que foram para a África e escreveram coletâneas de cultura justamente com o objetivo de catequizar esses povos, né? Então, por exemplo, o padre Raul Ruiz de Assualtuna escreve um livro chamado Cultura Banto. O Placid Temples também pesquisa cultura banto. Mais recentemente, a gente tem trabalhos como o Dwight McGaffey, né? E nesses textos eu encontrei pouca coisa. Eu encontrei pouca coisa sobre a relação entre bantos e batos. E já eu explico por quê também. E eu encontrei mais fontes no trabalho de pesquisadores que reconstroem esse passado não documentado da expansão banto através de uma ferramenta metodológica chamada lexicoestatística, que é a reconstituição do passado, a reconstituição de rotas de migração, de transições culturais a partir dos movimentos de uma língua, né? Então, o Jan Vansina é o grande nome, né, dessa corrente de pesquisa, e ele faz um trabalho de campo ao longo de uma vida, né, em regiões da África Central, e ele reconstrói a partir da transição do significado das palavras nas línguas bantas, essa história da migração banto de 5 mil anos atrás, aliado também, né, às descobertas arqueológicas, etc. e tal. Eu não sou especialista, né, nessa forma de pesquisa, eu não fiz trabalho de campo, eu não fiz um levantamento da língua em si, então eu colhi somente os frutos do trabalho de outras pessoas que estudaram isso e tentei relacionar com o que me era interessante, né? E a partir daí eu consegui encontrar coisas mais palpáveis, assim. Bom, eu já falei sobre a ligação da terra com o bem-estar e a necessidade de se acessar
às forças desse território, né? Os pioneiros, os povos pioneiros que já ocupavam a África Central, eles detinham acesso a esses espíritos territoriais não só porque eles estavam nesse território há muito tempo, mas porque existe uma ligação colocada entre as forças naturais, os espíritos naturais e os espíritos ancestrais, os humanos mortos, né? Então, para os Bantu, o fato de se possuir um ancestral enterrado na terra faz com que aquele território seja um território de pertença daquela comunidade, né? E o ancestral que está enterrado na terra há mais tempo, o mais antigo, é aquele que está mais próximo dos espíritos naturais. Antigamente, na academia, a gente tinha uma divisão muito estanque, muito estrita, né, entre o que seriam espíritos naturais e o que seriam espíritos territoriais. Mas pesquisas contemporâneas já mostram que essa divisão não é tão estanque, né? Existe uma linha de transitoriedade entre essas duas categorias de forças do mundo espiritual, né? E essa transitoriedade em algumas culturas está ligada a essa proximidade, né, da Terra, de estar enterrado há muito tempo. Em outras, está ligada ao fato de que os ciclos da vida, de encarnação e reencarnação sucessivos, podem originar a morte em um mundo e o nascimento em outro. Então, por exemplo, tem uma cultura específica, que eu não sei se eu vou lembrar aqui o nome agora, que diz que um ancestral se torna um espírito natural a partir do momento em que ele morre uma vez no mundo dos vivos e morre uma vez no mundo dos mortos. Tem uma outra interpretação também, que é aquele cujo nome foi esquecido, aquele que é morto há muito tempo, passa a integrar uma categoria de mortalidade coletiva, uma categoria de sobrevivência. Então, por mais que não existam mais pessoas vivas que se lembrem daquele indivíduo, ele passa a ser lembrado como um herói civilizador, como alguém que foi relevante para aquela comunidade. E aqui a gente consegue entrar na discussão da lexicoestatística, por exemplo. Tem 3 raízes linguísticas proto-banto. Proto-banto é esse termo que se refere, né, a essa língua que originou as línguas bantas contemporâneas, né? Uma raiz que é dimo, raiz porque ela é flexionada para formar outras palavras, né? Dimo, ela é utilizada para se referir aos heróis civilizadores, é que eu estou lendo, né? Originalmente significa espírito ancestral, mas em algumas flexões da raiz ela passou a ser utilizada para se referir aos espíritos naturais. Então, em alguns lugares ela se refere ao espírito ligado à terra e outro aos espíritos mortos, aos heróis civilizadores. E essa raiz, ela se origina de outras 2 raízes. Uma que é chamada din, que significa extinguir ou tornar-se extinto, e uma outra que se chama dind, que significa aquele que se perdeu. Então, aquele que se perdeu, aquele que se extinguiu, aquele que se tornou extinto, é aquele que se torna um herói, é aquele que se torna um espírito ancestral memorável, aquele que vai ser homenagem de culto, é aquele que vai possibilitar a relação das populações bantas com os espíritos naturais, e é aquele que vai garantir a pertença daquela comunidade no território. Então, se a gente pensar, né, na realidade da diáspora, as pessoas que estavam enterradas no território há mais tempo, cujos mortos seriam mais próximos dos espíritos territoriais, seriam as populações indígenas, né? Então, daí a gente já tira, né, essa primeira relação entre o culto a caboclos e essa antiga prática centro-africana, né? Na África, essa relação de importância dos Batu, dos pioneiros, ela não ficou materializada só num lugar religioso, né? Ela também estava expressa em um lugar político, em um lugar social e cultural desses indivíduos nas sociedades bantas, né? Então, por exemplo, os Bantu, eles se organizaram muitas vezes em cidades, né? Os assentamentos Bantu, eles são urbanos, muitas vezes, né? Enquanto os Batwa são, geralmente, populações nômades que habitam, sobretudo, a floresta e a savana. Nas populações Bantu, nos assentamentos urbanos, os Batwa eram chamados para ocupar lugares de prestígio religioso, para ser oficializadores de nascimentos, de funerais, de casamentos, para transmissão de poder nessas sociedades.
o ferreiro, ele é, por exemplo, uma profissão de muito prestígio. Ele é uma profissão que está atrelada também a um lugar espiritual, né, nas sociedades bantas. Porque, por exemplo, um dos símbolos de poder que garante, né, o poder político após o território, no Congo e Angola, agora não vou saber dizer, se chama Angola, que é um bracelete de ferro. Né? Então, os instrumentos, né, de poder feitos de ferro e as ferramentas que traziam progresso feitas de ferro colocavam o ferreiro nesse lugar de prestígio. Os Batua, eles eram chamados para ser aqueles que acendiam as forjas dos ferreiros, aqueles que davam o sopro da vida para o fogo que ia dobrar aquele ferro. Né? Então, o lugar de maior prestígio numa forma que é da vida ao fogo, e também num lugar de extrema importância ritual, era destinado a populações pioneiras. Né? Entretanto, essa relação se complexifica com o tempo. Né? E essa complexidade dessas relações se dá por quê? Por causa da chegada do europeu. Né? A África não foi colonizada, né, em 1500, assim como as Américas. A África foi colonizada em cerca de 1900, 1850. Né? E as relações que se tinham, né, entre europeus e africanos eram, sobretudo, relações de comércio. Né? E essas relações de comércio se davam com as populações banto, né, na África Central. Até porque as populações bato estavam num lugar de nômades, na floresta, de difícil acesso. Né? Os bantu, eles passam a adquirir um poder monetário mesmo, né? Um poder de concentração de renda que antes não era possível se existir em África antes da chegada dos portugueses, por causa dessa dinâmica de comércio. E justamente por causa desse aumento do poder, as relações sociais começam a se desagregar, né? As antigas tradições de relacionamento passam a tomar outras formas a partir da chegada do dinheiro, como a gente bem sabe, a partir do capitalismo, né? O poder nocivo que ele tem. E os bantu, enquanto fornecedores de matéria-prima, porque eles eram os caçadores, eles eram os coletores, eram eles que, por exemplo, abatiam muitas vezes o elefante que ia até a presa de marfim, que ia ficar sob posse desse chefe bantu, que ia negociar com os europeus. Eles passam nessa relação de trabalho a ser explorados. Né? E esse lugar de prestígio que eles tinham na sociedade, esse lugar de prestígio ritualístico, de prestígio político, inclusive, passa a ser substituído. Né? Surgem diversas estratégias, né, de acesso aos espíritos territoriais e às forças do território sem a necessidade de intervenção dessas populações bantu. Né? Como, por exemplo, a forja de uma ancestralidade bantu, né, de que a partir de um mito, de uma lenda, de que essa comunidade também descenderia, né, de uma população batua, ou a forja factual de ancestralidade, a partir do momento em que um líder bantu se casa com uma mulher batua e eles têm um filho, né, e aí esse filho compartilha dessa consanguinidade, né, então não é necessário mais o ancião batua para fazer esse intermédio, já que o filho está ali, ou a associação, né, da figura dessas populações pioneiras com a figura das divindades bantas. Né? Se você for pegar figuras de Inquice, e aí não necessariamente o Inquice que a gente encontra no Candomblé de Angola no Brasil, mas o Inquice em África, que seria aquele instrumento de madeira talhado, né, em formato humanoide, que é colocado dentro de um feitiço, é colocado dentro de um espírito. As formas físicas desse Inquice, elas se assemelham à estrutura corporal dos Batua, os pigmeus. São estaturas mais curtas, né? São estatuetas troncudas, né? Cabeças grandes, né? Que é a estrutura corporal dos pigmeus. Né? E se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, a gente percebe que, de certa forma, existe uma similaridade. O culto a caboclo não necessita de uma pessoa indígena. O culto a caboclo ele não acontece com o intermédio de populações indígenas no Candomblé de Angola e na Umbanda. Ele acontece na Jurema, mas aí é outra relação, é outra interpretação do que é um caboclo, é outro contexto social. E talvez por isso a gente possa entrar, inclusive, né, em questionamentos do porquê que a gente tem, né, uma figura muito estereotipada de
de um ser indígena dentro de terreiros, né? Tipo, se substitui essa população com a responsabilidade social perante esse culto, né? Mas a gente entra nisso depois. Então, os caboclos de couro, que seriam esses espíritos negros, esses espíritos, ou filhos de negros e filhos de indígenas, que não necessariamente são os donos originais da terra, eles também podem ser interpretados nessa chave de uma legitimidade nova sobre o território, né? E se a posse de um território, e posse, né, num lugar bem relativo, né? Falar sobre posse é um pouco complicado quando a gente fala de terreno, né? Mas se o direito de acesso às forças de um território está atrelada à presença do ancestral debaixo da terra, aos anciões mortos debaixo da terra, né? A gente pode pensar que esse caboclo que não é indígena está falando sobre uma presença negra antiga no território brasileiro, né? Tem uma citação daquele livro que eu passei, da África Banto, que diz que os centro-africanos, os Bantu, ao chegar num novo território, eles paravam de fazer seus próprios cultos e passavam a fazer os cultos dos pioneiros, até que a geração dos seus anciões já tivesse sido enterrada nesse território, e aí eles retomavam seus cultos originários, né? Então, eu acho que a gente pode olhar o caboclo de couro a partir desse lugar, né? E outra coisa que legitima também esse lugar de dono da terra é o fato de que esses espíritos caboclos, eles afirmam também um ofício, né? Pro povo do Congo, e quem diz isso é o Tigana Santana, quem diz isso, na verdade, é o Brunsec Fukiao, traduzido pelo Tigana Santana na sua tese de doutorado, é a tradução do livro Africano Sem Título, do Brunsec Fukiao. O Brunsec diz que Mukongo seria o indivíduo do Congo, né, ou a pessoa congolesa. Ele só se torna um indivíduo pleno da sua sociedade a partir do momento em que ele se torna um Nganga. Nganga, nesse contexto, está designando especialista, não necessariamente um feiticeiro, né? Então, ele só se torna um adulto, ele só se torna um indivíduo pleno para a sociedade a partir do momento em que ele se torna um especialista no seu ofício. Porque aí ele retribui à sociedade aquilo que a sociedade deu a ele, que é a possibilidade de sobrevivência, a educação, a terra, etc., né? Então, o caboclo que é boiadeiro, o caboclo que é vaqueiro, o marinheiro que trabalha na pesca, que é canoeiro, né, esses ofícios que garantem, né, o funcionamento de uma sociedade, inclusive o enriquecimento de outros setores sociais, eles também garantem a esses espíritos o lugar de donos desse território, né? Então, esse dono da terra, ele não é necessariamente um dono no conceito de posse contemporâneo que a gente tem de propriedade privada, né? É uma noção de legitimidade de direito, é uma noção de busca por pertença. Eu falei para vocês, né, que uma vez eu fui no terreiro de Candomblé de Angola e eu vi um caboclo cantando no Brasil, né? E depois do meu choque inicial, esse caboclo fez um discurso dizendo que o Brasil era o povo, né? E que quem era dono daquela terra era o povo, né? Então, existe aqui um discurso de nacionalidade, um discurso de legitimidade, um discurso político que é contra-hegemônico, né? Só que, como tudo, né, que a gente pensa no Brasil que envolve relações de raça, né, sobretudo, e envolve cultura, esse discurso pode muito bem se perder, né? Porque não sei se eu posso usar o termo sincretismo, mas vamos pensar por aí, esse sincretismo, né, da ideia do caboclo como alguém brasileiro, entra em conflito com a identidade do caboclo enquanto alguém quilombola. Se a gente for pensar que os quilombos eram perseguidos pelo Estado brasileiro. Esse discurso do caboclo enquanto brasileiro entra em conflito com a identidade do caboclo enquanto indígena, já que o Estado brasileiro não dá direito à terra para essas populações, né? Então, existe um lugar do pensamento crítico necessário, né, que muitas vezes se perde. Se a gente for ver as manifestações de caboclos na Bahia, sobretudo, relacionadas aos festejos de independência da Bahia, no 2 de julho, são representações indígenas extremamente violentas, né, para essas populações indígenas. Lá no meu terreiro a gente tem uma irmã de santo, que é a Juliana Tupinambá, que é uma mulher indígena, ela tem dupla pertença cultural,
né? E, nossa, quantas vezes eu não ouvi ela dizer sobre os incômodos que ela tem ao ver caboclos representados em terreiros, né? Então, é necessário, né, que a tradição se pense, né? A tradição necessita pensar-se, né? E tradição não é algo estanque no tempo. O Ian Vancina, ele tem um conceito de tradição que diz o seguinte: tradição não é um conjunto imutável de valores. Tradição é o conjunto de valores que guia a mudança, né? Então, a tradição seria algo que está presente dentro do consciente dos indivíduos de determinado povo, né? Por exemplo, numa comunidade de axé, as pessoas que integram aquela família compartilham de uma identidade, né? E essa identidade, essa cosmopercepção, essa forma de ver o mundo mútua, compartilhada, determina a sua tradição, né? As novidades, elas vão chegar. Se elas vão ser aceitas ou rejeitadas, depende se ela vai ser, se ela vai fazer sentido para aquela tradição, né? Mas meu pai de santo, que é mestre em ciências da religião e agora faz doutorado na USP também, em humanidades, ele tem um trabalho, a dissertação de mestrado dele, que ele estuda sincretismo, e ele com o conceito de sincretismo estrutural. E nesse trabalho ele diz que apesar de haver uma troca, né, entre duas culturas, uma relação de sincretismo, o lugar social de dominação delas nunca se inverte, né? Então, uma coisa é a gente pensar sincretismo entre tradições afrodiaspóricas. Uma coisa é a gente pensar sincretismo entre uma tradição de terreiro e o catolicismo, por exemplo. O poder social político do catolicismo não vai ficar inferior ao poder da cultura do terreiro, né? Então é necessário ter esse cuidado, né? Para que, né, por exemplo, essa identidade brasileira do caboclo não se transforme, né, num aviltamento, né, dentro dos próprios territórios. E aqui também é um lugar que a gente pode pensar qual é o lugar de nós, historiadores, de pesquisar essas coisas, né? Porque, por exemplo, o historiador ele não é dono da tradição. O historiador não é dono da cultura, né? Mas, ao acessar um passado e ao possibilitar o direito de memória a populações que tiveram a sua memória negada, o historiador está fazendo uma ação política e social no presente, né? Esse lugar do historiador enquanto alguém preso ao passado é muito condenável, né? Antigamente, na história do Brasil, os pensadores, né, os antropólogos, historiadores, etc., eram pessoas que estavam ocupando um lugar de planejamento político, de criação de políticas públicas, né? Hoje em dia é um lugar de margem, né? Quem faz política no Brasil é influencer e coach, né, no fundo. Se você for ver a França, por exemplo, que apesar de 1000 críticas, tem uma tradição histórica muito consolidada, você vai assistir debates historiográficos no Jornal da Noite, no horário nobre, sabe? Então, eu acredito que a pesquisa precisa ter função social. Eu acredito que a pesquisa ela precisa ter função política, né? Então, por exemplo, o fato de eu pesquisar caboclo é uma forma minha de devolver algo para minha comunidade, né? E a minha comunidade está aqui hoje é uma prova disso, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar também, né? Eu acho que um outro porém que a gente pode colocar também, né, sobre essas questões todas, por exemplo, e aí trazendo a questão do gênero, é que no candomblé de Angola dificilmente você vai ver uma cabocla. Caboclas na Umbanda são muito comuns. No candomblé de Angola eu nunca vi. São só caboclos boiadeiros. Então por que esse ancestral que demarca um lugar político da pertença negra e pertença dos povos de terreiro a essa ideia de Brasil não pode ser mulher, né? Então, enquanto membros de uma tradição, é necessário que a gente se entenda, né? Gente, eu acho que talvez eu possa ter deixado coisas passar, né? Do que eu me preparei para falar aqui hoje para vocês, mas eu acho que, em suma, era isso. Eu estou muito aberto a dúvidas, muito aberto a diálogos. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição, que tenha ficado claro também e que seja frutífero para vocês, para o pensamento, para a construção política de vocês, enquanto historiadores também, né? E eu agradeço muito, fico aberto aqui ao debate. Muito obrigado, gente. Obrigada, Iago. Desde o dia que você apresentou lá na Ampu, fiquei sempre muito curiosa, né? A gente até já trocou algumas ideias,
porque eu sou do direito, eu costumo brincar que eu sou do direito, mas eu sou legal. O meu doutorado, né, foi... eu venho de uma tradição quieto, né, eu sou do candomblé quieto, e no doutorado eu trabalhei a partir de filosofia, a partir da metafísica, enfim, né, a desconstrução da ideia de sujeito de direito pela lógica do direito enquanto ciência, a partir dos orixás, especialmente a partir de Exu. E aí, quando você trouxe, né, a gente também já conversou um pouquinho pelo WhatsApp e tal, e quando você apresentou lá o seu trabalho, na minha cabeça faz total sentido, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fala dessas categorias, filosofia, sociologia, história e tal, dentro dessas caixinhas, né? Mas se a gente pensar que antes do pensamento ocidental moderno, isso não era separado, era tudo, né? Isso fazia parte das inquietações do sujeito, né? Então, a filosofia, filosofar, fazia parte do sujeito, né? E faz parte da gente se perguntar, se questionar, se pensar no mundo, né? E aí, às vezes, a gente sente um pouco de dificuldade ou acha que trazer, por exemplo, como o Iago vai trazer, né, ou como eu vou trazer outros que trabalhem aqui com a questão a partir de terreiros ou de espiritualidades afro-brasileiras, vai pensar que ou eu vou trabalhar isso, ou vou pensar isso lá pela história das religiões, ou pela sociologia da religião, ou, enfim, vai tentar colocar para dentro desses espaços, né? E não necessariamente precisa colocar para dentro desses espaços. Eu acho que é essa a questão, né? Que eu acho muito interessante que o Iago traz na pesquisa, que é justamente essa coisa, né? Não é pensar, até porque, gente, a gente até já vem falando aqui, a gente não se encaixa nessa categoria religião, né? Por isso que eu falo sempre espiritualidades afro-brasileiras. Por quê? Porque a gente não se encaixa nos moldes do que o Ocidente estabeleceu como religião, né? A gente é muito mais profundo e muito mais dinâmico e complexo do que a ideia de religião do Ocidente, né? Então, a gente pode pensar, né, a partir das nossas dimensões, das nossas experiências, da nossa espiritualidade afro-brasileira, pensar as categorias de onde a gente está. Né? O Iago pensou a partir da história. Olha, eu quero saber, quero entender, né, esse culto a caboclo, né, que ele é muito mais profundo que a gente simplesmente dizer, boiadeiro é isso, marinheiro é isso, não sei o quê, né, mas por que tem esse culto, né, ou por que há uma necessidade de se pensar essa referência anterior, né? Então, isso, mais uma vez, traz para a gente o quanto a ancestralidade para a gente é fundamental, não é só uma palavra da moda, né? O quanto a ancestralidade, e aí ancestralidade não só ancestralidade nossa, negra, afrodiaspórica, enfim, né? Mas daqueles que vieram antes, como é o que o Iago está trazendo aqui, ou seja, os povos bantus que aqui chegaram disseram, olha, essa terra aqui não é nossa, essa terra tinha gente. Quem é essa gente que já estava aqui, que a gente precisa reverenciar, que a gente precisa, né, porque nós não somos os donos dessa terra. Já tinha pessoas antes aqui, já tinha uma outra experiência de vida aqui. Como que a gente acessa esses anteriores a nós? Né? E aí talvez essa dimensão do culto a caboclo, né, vem dentro dessa perspectiva. Então, eu acho super, super interessante esse caminho que você faz pela historiografia. Eu acho isso muito legal, né? Porque embora, claro, você disse, tive que beber lá da antropologia, não sei da onde, né? É quase, a gente tem que ir investigando e pesquisando e lendo um monte de coisa para ver se a gente encontra caminhos para aquela análise que a gente vai fazer.
mas acho muito interessante o caminho que você faz pela historiografia, né? Assim, pela historiografia, mas também trazendo os olhares dos autores, autoras, enfim, negros e negras que vão trazer essa contribuição banto aí. Eu queria, na verdade, te pedir, Iago, para falar algumas coisinhas, assim, que eu acho que tem um pessoal aqui que não está muito ligado, e aí eu acho que é interessante você falar um pouquinho mais. Primeiro, é essa dimensão do autêntico, né? Para a gente que trabalha a partir da perspectiva da espiritualidade afro-brasileira, a questão racial, a gente já tem isso muito evidente para a gente, né? Do perigo que é esse discurso da autenticidade, da pureza, enfim, né? Queria que você pudesse trazer um pouquinho essa discussão, né? O que é essa dimensão de religião autêntica, de pureza, e o quanto isso pode ou não pode ser racista, né? Ou ser uma narrativa racista, de separação entre nós, enfim. Queria que você pudesse falar também um pouquinho sobre diáspora africana, né? Muitos aqui ainda não transitaram por esse termo, né? Acho que seria interessante, a partir da historiografia, como que a gente pode conceituar ou trabalhar, né? Essa categoria da diáspora e da diáspora africana. Dentro do possível, diferenciação do candomblé queto, Angola, dentro do possível, porque também dentro do queto é uma infinidade de grupos, e dentro da Angola também é uma infinidade de grupos e de percepções, e de, né? Então, para a gente também, né? Para a gente não generalizar, mas para minimamente quem não conhece, de alguma forma, ter alguns elementos para entender que são diferentes. E queria que você falasse também um pouquinho mais sobre o trabalho, né, do seu pai de santo. Eu não sei se ele está aqui. Ele está aqui com a gente? Eu acho que não. Inclusive, se tiver, meu Deus do céu. Não, tá, beleza. E falasse também um pouquinho mais dessa questão do sincretismo estrutural, que eu achei muito interessante. Achei muito interessante. E aprofundar um pouquinho, né? Eu vou te ajudando também, a gente vai conversando aqui, porque são percepções distintas, por exemplo, né? Nós somos de tradições distintas, né? Ele falou aqui, né? Mencionou do queto, mas, por exemplo, eu sou do candomblé queto, que tem uma ascendência a partir do Rio de Janeiro. E aí é uma concepção de queto que é bem diferente do queto da Bahia, né? Então, por exemplo, como o queto carioca vai ter essa comunicação, essa interligação com as umbandas, com outras espiritualidades afro-brasileiras, muito desses cultos, né, por exemplo, a caboclo, o preto velho, enfim, que em tese não se faz nos terreiros queto baianos, a gente faz, né? Porque justamente por isso, por entender que são ancestrais que vieram antes da gente, embora não seja algo muito forte, né? Assim, algo sistematizado, digamos assim, né? Mas a minha família, por exemplo, ela cultua, né? Então a gente tem caboclo, a gente tem preto velho, tem né, Exu, tem boiadeiro, tem marinheiro, enfim, tem essa galera toda, né? Mas, enfim, acho que seria interessante falar um pouquinho disso. E só para fechar mesmo, assim, eu acho fantástico, a sua pesquisa para a gente pensar. Pena que o Carlitos não está aqui, que é um estudante de Moçambique que trabalha a questão de território lá no norte de Moçambique.
Mas é fundamental a gente pensar para fora dos moldes que o pensamento ocidental, colonial, trouxe para a gente, né? E que o direito instrumentaliza essa forma de ser no mundo, que é essa ideia de posse e propriedade a partir da lógica do direito. Às vezes é até difícil para a gente entender posse e propriedade fora da lógica do direito, né? E aí, quando você traz que a posse daquele território é feita de outra forma, inclusive o próprio conceito de posse não é a posse da terra em si material, mas é a possibilidade de estar naquele território, de se expressar naquele território, não necessariamente que aquele território tem que ser o físico, né? Ó, esse pedaço de terra aqui é meu, porque não é essa a lógica, é a lógica da permissão para ali chegar. Então, a posse do território, pelo que eu entendi, e você me corrija se eu tiver entendido errado, é um pouco nesse sentido. Como que eu vou baixar, trocando em miúdos, como que eu vou baixar aqui nesse lugar, né, se eu não tenho a permissão de quem veio, que é dono dessa terra aqui, desse lugar, para chegar aqui? Então, eu preciso primeiro, né, construir essa confiança ou construir essa relação e essa permissão para que eu consiga baixar nesse terreiro, como diz a música, né? Então, para que eu consiga baixar no terreiro, não é simplesmente baixar, né? É como que eu faço isso respeitando quem veio antes, né? De alguma forma. Então, são só algumas questões que eu queria colocar para a gente, né, ir fomentando o debate. É o tempo que o pessoal também vai anotando aí as perguntas, as considerações para poder fazer. Que ótimo, muito obrigado pelas considerações, professora. Bom, vou tentar atender todas elas, mas se eu me perder, você vai me ajudando. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar, antes de você começar até a falar das perguntas que você tinha, você falou sobre essa dificuldade de se tratar, né, de terreiro dentro de outras áreas do conhecimento que não ciências da religião, né? E, de fato, é muito difícil, sobretudo sendo alguém de terreiro, né? Porque você é colocado nesse lugar de objeto, né? O acadêmico, ele se pensa muito neutro, né? Ele se pensa como a norma, né? Então, quando você fala das suas próprias coisas, você é desvalorizado, né? Você é tido como parcial, né? E ainda que hoje em dia isso seja mais tranquilo do que já foi no passado, isso ainda é uma realidade, né, que muitas vezes não é explícita, né, pelos outros acadêmicos, mas você ganha no olhar, você ganha nas críticas, né, nos apontamentos que são feitos a você, né. E por outro lado também existe uma dificuldade material que é, se a gente sabe que a gente está num território que não nos quer bem, como a gente se imune para a disputa, né, porque ao mesmo tempo que essa minha pesquisa, por exemplo, trata de outras possibilidades interpretativas, ela não pode ser romantizada, né? Porque a realidade material das fontes da colonização diz que as relações entre indígenas e negros eram extremamente conflituosas por causa da colonização. Indígenas eram utilizados como milícias e exércitos particulares dos fazendeiros para caçar escravizados negros fugitivos, por exemplo, né? Então, como que a gente pensa esse transplante dessa árvore de Insanda que o tio Lenz fala, né? Será que essa é uma memória que foi criada depois, no século XIX, no século XVIII? Será que essa é uma memória que está recolhida a espaços que a gente não tem acesso a fontes, como, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que tinha uma população negra, indígena e branca, né? Então, o historiador precisa se munir para esses debates e para encarar também realidades nem sempre tão agradáveis, né, muitas vezes. Bom, sobre a questão da pureza, né, sobre a questão da autenticidade que você colocou, o negócio é o seguinte, eu acho que eu vou voltar num lugar que eu nem falei aqui hoje, que é o lugar do folclore, né, não sei se todo mundo sabe, mas folclore é um nome dado por antropólogos a tradições indígenas ou tradições afrodiaspóricas que eles interpretavam como à beira da extinção. Então, o folclore seria um registro de uma tradição brasileira
e brasileira, entre aspas, porque se registrava justamente com a ideia de tentar se legitimar um Estado nacional, né, porque uma nação precisa de cultura, né, e aí como o colonizador cultura pouco tem, ia buscar a cultura nas tradições indígenas e afrodiaspóricas, né. O folclore é tido como esse lugar do registro do que é verdadeiro, daquilo que é imutável, daquilo que não pode, né, se transformar. E quando a gente pensa nos estudos de terreiro, esse lugar da pureza foi o lugar através do qual primeiro se buscou entender, né? Tem um escritor extremamente racista, que é o Nina Rodrigues, né? Se eu não me engano, ele era médico. É um nome muito famoso, eu pouco li dele, na verdade, mas ele inaugura essa discussão da busca pela pureza, e ele já coloca, né, os negros e urbanos como os detentores daquilo que seria puro. Por que é muito importante fazer essa distinção entre populações iorubás e populações bantas nesse diálogo? Primeiro ponto. Os bantu estão no Brasil desde o início da escravidão, né? Eles foram o grupo social que mais veio para o Brasil, acho que cerca de 80%, né, das populações africanas que vieram para o Brasil são bantas, né? E o lugar da cultura para o banto, ele é muito diferente do lugar da cultura para o iorubá. Por exemplo, quando a gente fala de religiosidade, os cultos de orixá, eles são cultos hierárquicos, são cultos que têm posto em África. A logística do aparato religioso africano é, por exemplo, muito mais parecida com a logística europeia, né, de que tem padre, tem o coroinha, tem os devotos, do que propriamente uma leitura africana, centro-africana de espiritualidade. Porque para os bantu, ainda que exista o especialista, o feiticeiro, o ganga, né, a religiosidade, o mundo espiritual está na mão de todos os indivíduos, né? Todos os indivíduos têm acesso a esse mundo e fazem os seus ritos particulares. Tem ritos que acontecem, por exemplo, só do lado de fora da cozinha da casa. Tem ritos que acontecem só no meio da mata. Tem ritos que acontecem só no lugar do poder político. Tem ritos que acontecem quando a pessoa se torna adolescente. Então não existe essa divisão estrita entre o espaço religioso e o resto da vida, né? Então quando você fala, professora, de que a religião não nos contempla, de fato não nos contempla, tá ligado? Então, quando a gente pensa na diáspora, esse fazer espiritual centro-africano não necessariamente assume a forma de religiões pelo que a gente entende, né? Parte do motivo, inclusive, da história da Umbanda ser tão mal contada é porque começam a contar a história da Umbanda a partir do momento que se encontram terreiros com filhos, congá e elementos que dá para fazer um checklist, né, de que, isso sim é Umbanda. Mas quando a gente vê um feiticeiro centro-africano incorporando um morto, um espírito familiar, fazendo práticas de cura, que Umbanda é a arte de curar, se chamando de Quimbanda, a gente fala, isso aí não é Umbanda, isso é Calundu, né? A gente coloca essa divisão estanque, né? Então, esse é o primeiro lugar da distinção entre centro-africanos e urubás, que é importante para essa discussão da pureza. Por exemplo, a cultura banto está muito mais embrenhada em manifestações populares, nitidamente, né? Você vai ver a Congada, que é uma instituição nitidamente banto, né? Você vai ver as cabocladas, que são cortejos populares, são nitidamente banto, as festas de reis, né? O lugar da religião, ele é contemporâneo, ele é moderno, né? Então, quando começa-se, né, esses estudos antropológicos históricos de religião, esses pesquisadores dão muito mais atenção para as práticas urbanas, porque esse formato é mais semelhante ao que eles conhecem, e também porque os iorubás eles chegaram no Brasil no final do tráfico, né? Então, enquanto as populações banta estão com gerações, né, de pessoas estabelecidas no território brasileiro e de trocas culturais, trocas de folha, né, os iorubás chegaram ontem, né? Então, esse lugar do babalaú, esse lugar do feiticeiro, esse lugar daquele que, inclusive, faz o comércio com a África, né? Tinha muitos africanos no Brasil que eram, exclusivamente responsáveis pelo comércio de artigos religiosos, trazendo elementos trazendo o bi, por exemplo, né? Então, isso ao olhar do pesquisador é muito mais fácil de se identificar, né? E a partir de uma lógica racista,
né, aquilo que detém influência de outras culturas é tido como inferior. Então, se você for ver uma religiosidade centro-africana que tem um santo no Congá para poder sobreviver, para poder se esconder dos olhos da polícia, por exemplo, o pesquisador vai olhar aqui e falar, você perdeu. Aqui não tem nada africano, né? Aqui é catolicismo popular, né? Então, essas práticas centro-africanas passam por muito tempo mal documentadas. E até hoje é necessário um esforço de reinterpretação, né, do que é essa lógica de ter o outro, né? Que é muito contemporânea, né? Hoje em dia os terreiros ainda estão nesse processo, né? Então eu acho que essa discussão do que é autêntico, ela é uma perca enorme, né? É uma perca enorme para todo mundo, né? No fundo é uma perca enorme para todo mundo, mas a gente sabe onde que a bala come, né? Então complicado. Sobre diáspora, bom, diáspora é um movimento migratório, e quando a gente fala de diáspora africana, a gente está falando, sobretudo, do processo de escravidão, né, que é uma diáspora forçada, né? Então, como eu já falei para vocês, ela começa em cerca de 1560, eu acho, que começam a vir escravizados negros para o Brasil, eu não tenho certeza dessa data. Sobretudo com populações vindas do Congo e de Angola, né, os portos de tráfico de escravizados mais relevantes, né, para estudar a história da colonização, por exemplo, o Porto de Luanda, Porto da Benguela, né, e outras etnias vêm para o Brasil, né, como os Jeje, os Fon, populações do Daomé, negros muçulmanos, né, populações das regiões árabes da África, mas vem muito depois, porque o contato do europeu com a África por muito tempo se deu somente na costa, porque o europeu morria quando ele entrava dentro do continente africano por imunidade, né? Ele não conseguia sobreviver à malária, ele não conseguia sobreviver a uma doença que eu não lembro o nome agora, mas que se chama de doença do sono, que é uma mosca que pica, né? E você entra em um estado de coma, né? Então, por muito tempo, essa entrada europeia para dentro do continente africano não aconteceu, né? Então, sobretudo são as populações da costa, né, que começam a ser escravizadas e depois começam a acontecer, né, a organização de caravanas negreiras, caravanas de escravização feitas inclusive por africanos para dentro do território da África e eram trazidos para os portos, né, da região da costa e trazidos para o Brasil. O que eu posso dizer sobre diáspora a partir de... O que você estava necessariamente querendo que eu explicasse melhor, professora, quando você perguntou sobre isso? É que muitos aqui não são da história, né? E aí tem essa divisão historiográfica também, né? De história da África, né? De história da diáspora africana, escravização, é mais para entender o que é essa diáspora que a gente fala, né? Quem trabalha com a questão racial está o tempo inteiro falando da diáspora africana e tal, mas para quem não transita nesses temas, muitas vezes não sabe o que é. Entendi. Bom, eu acho que eu posso recomendar alguns bons autores para entender isso, e sobretudo para a questão de quilombos, eu recomendaria Clóvis Moura, né, que é um ótimo nome para ser lido. Mas sobre essa dinâmica da diáspora ainda, eu acho que uma coisa legal de se ter em mente é, sobretudo nessa lógica de que a dominação europeia não se deu estritamente sobre... não se deu a partir da colonização, né? A colonização foi tardia, que existiram outras formas de domínio europeu nesse território, como, por exemplo, o Congo se torna cristão antes de 1500. Né? Os portugueses, quando chegam em África, eles são interpretados por aquelas populações do Congo enquanto seres do mundo dos mortos, né? Por quê? Eles eram brancos, que era a cor dos mortos, né? A cor do osso sobre a terra. Eles vêm do mar, né? Que o mar é a divisão entre os dois mundos, essa fronteira intrespassável, né? Que ao mesmo tempo que divide tudo, também não pode ser acessado. E eles detêm um domínio tecnológico exímio. Eles têm navio, eles têm armas extremamente complexas e
nessa cosmopercepção congolesa, o poder de uma religião, o poder de um conhecimento espiritual também está muito atrelado à prosperidade material dessas populações, né? Então, no começo, o europeu é tido como esse ser que atravessa do mundo dos mortos, e o rei do Congo se converte ao catolicismo do momento zero. Por quê? Ele também queria ter a legitimidade daquela religiosidade para legitimar o seu poder político perante as outras elites congolesas, né? Então, se ele era católico, ele detinha um elemento de poder religioso a mais do que os outros chefes políticos, né? Então, o Congo se torna um reino cristão desde o começo, e ele é reconhecido por Portugal, inclusive, como um reino cristão, e existe uma relação de, inclusive, diplomacia, de intercâmbio de elites entre Portugal e o Congo por muito tempo. Mas, obviamente, né, conforme a ação jesuítica avança no Congo, começam a se perseguir, né, as religiosidades tradicionais, porque para os congoleses se tornar cristão não significava abdicar dos seus cultos tradicionais, e começam a haver disputas de poder político, disputas por território. O Congo passa por diversos casos de transição de domínio, né? Então, tipo, o Congo ele é dominado por Portugal, aí depois rola um levante popular, o levante popular é derrotado, depois disso é a Bélgica que coloniza o Congo. Então, tipo, esses territórios, eles são muito conflituosos, né? A ação europeia em África é muito conflituosa. E a lógica da escravidão é completamente diferente a partir de um olhar africano e a partir de um olhar europeu, né? Isso que a gente entende por escravidão não acontecia em África, né? Quando a gente fala que tinha escravidão em África, era outra lógica, né? O que é ser escravo, bem reduzidamente em África, é você não ter terra. Porque se você não tem terra, você não tem capacidade de produção da sua própria subsistência, e você tem que estar submetido a uma outra família. Só que você estar submetido a uma outra família não significa que você vai ser submetido a condições desumanas de existência, não significa que você vai ser submetido a trabalho forçado, não significa que você vai ser destituído do seu arcabouço cultural, significa só que você não é autônomo, né? E isso era muito comum. Então, tipo, o europeu se aproveita, né, dessas lógicas de poder, dessas disputas entre populações e territórios africanos que já existiam, para comprar escravizados e trazer para o Brasil para trabalhar nas fazendas, né? E aí, sim, a gente fala que essa é a escravidão moderna, né? Que é uma escravidão que toma outros moldes a partir da acumulação de riqueza, né? Da produção em larga escala e do racismo que na época a gente nem chamava, nem pode usar o termo racismo, na verdade, né? Mas que dá origem ao racismo, né? E eu acho que eu conseguiria falar sobre diáspora, assim, de bate-pronto seria isso. Também é algo que eu gostaria de estudar mais, né? Eu li muitas fontes sobre a África Central, e isso acabou fazendo com que eu lesse pouco propriamente sobre a escravidão no Brasil, né? É algo que eu pretendo seguir na minha formação no futuro. A diferenciação entre candomblé queto e candomblé Angola, né? Candomblé queto, um candomblé de ascendência Yorubá; candomblé Angola, um candomblé de ascendência Banto, né? O candomblé, resumidamente, é uma cultura de divindade. Queto se cultua orixás, em Angola se cultuam inquices. Enquanto a Umbanda é uma cultura de morto, a gente cultua ancestrais, né? Se a gente fosse bem rigoroso, na verdade, o candomblé queto e o candomblé Angola são muito parecidos, né? Ainda que exista uma diferença linguística, ainda que exista uma diferença de divindades, a estrutura litúrgica é muito parecida, né? O processo iniciático, não os fundamentos em si, mas a lógica de iniciação, a lógica de construção desses terreiros, ela é muito parecida. Inclusive, né, eu acredito, vendo, né, e aí não é uma posição científica firme, né, mas que o candomblé de Angola, ele tem uma estrutura muito mais yorubá do que propriamente banto, né, e ainda que, né, as religiões bantas sejam mais antigas no território do que as yorubás, né, e aí como que isso se deu é algo que eu nunca vi pesquisado ainda, né, é algo que a gente precisa estudar. Mas essas fronteiras não são tão rígidas, né. Hoje em dia, na Umbanda se cultua orixá, se cultua inquice. Hoje em dia, no candomblé, se cultua ancestral, né?
porque são tradições que trocam entre si. Né, são tradições que trocam entre si. E aí, novamente, o quanto o debate da pureza é perigoso, né? Porque hoje em dia você vê muitas pessoas de terreiro, inclusive, desunidas e tendo rixas entre si porque não conseguem acreditar que a tradição do outro é válida porque não se canta aquela cantiga, né? Para fazer determinado ato, sabe? Então, é uma lógica cruel do sincretismo também, né? E eu acho que é um aspecto do fato de a gente ter perdido a autonomia de decidir sobre a nossa própria tradição, né? Se a tradição ela é algo que está dentro dos membros de uma determinada cultura e esses membros decidem autonomamente sobre as mudanças e as novidades, quando o candomblé, sobretudo, passa a ser registrado por acadêmicos, por antropólogos e colocado em livros, ele perde um pouco do direito de dizer sobre si. E mudar fica feio, né? Porque a legitimidade tinha sido conquistada através da pureza também, né? Sobre essa noção de sincretismo estrutural do meu pai de santo se chama David Dias, ele fez mestrado em Ciências da Religião na PUC, o livro dele chama Entre Cruzes e Encruzilhadas, alguém procura aí, por favor, família, bota aí o nome do livro do pai certinho no chat. E ele conhece o conceito de sincretismo estrutural, que a ideia seria a seguinte: o sincretismo ele não está somente para, bem resumidamente, tá, gente? Ele não está somente para essa associação entre santos e orixás ou outras presenças materiais, né, nesses cultos. O sincretismo ele está, sobretudo, presente na lógica, né, que opera dentro dessas tradições. Então, por exemplo, o que seria essa estruturalidade do sincretismo? Eu posso tirar os santos católicos do meu congá, mas se eu ainda opero na minha mente e nas minhas práticas através de lógicas cristãs, como, por exemplo, céu, inferno, diabo, ou a partir de lógicas espíritas, como, por exemplo, o kardecismo, que nem originalmente espírita é, mas a partir de culturas alheias à cultura de terreiro, esse sim é o sincretismo estrutural, né? Que é um perigo quando a gente fala de tradições que, tem essa relação de dominação entre uma e a outra, né? Porque essa relação de poder não se exclui e ela acaba por apagar, né? Então, por exemplo, se a gente pensa que um terreiro está permeado de valores cristãos, isso explica, por exemplo, por que grande parte dos terreiros de Umbanda hoje em dia não fazem sacrifício animal. Por que tem medo de sangue, né? Por que tem medo de Exu de Pombagira, né? São valores alheios à cultura de terreiro que penetram nessas religiões, nesses territórios e excluem aquilo que, não vou dizer autêntico, mas aquilo que é originário, entende? Eu acho que é por aí, né? Acho que é isso, professora. Arrasou, acho que é isso mesmo. Quem quiser fazer pergunta, observação, levanta a mãozinha aqui na sala que a gente vai organizando as inscrições, vão se inscrevendo aí. Sabe a mãozinha que aparece aí na frente de vocês? Tem uma mãozinha assim, é só clicar nela que já aparece aqui para gente, quem quiser falar. Eu acho interessante, Thiago, a gente observar que, apesar das nossas diferenças no sentido, né, as religiões ou as espiritualidades afro-brasileiras, ou de matriz africana, enfim, elas estão muito... Acho que elas vão se fundando e vão persistindo no tempo, digamos assim, no tempo e espaço. Acho que muito a partir dessa comunhão, né, desse diálogo, dessa troca, dessa dimensão de entrelaçamento, assim, né? Eu vejo, claro, com todas as questões que a gente pode refletir de maneira crítica na contemporaneidade, mas eu vejo assim, e não sei se eu estou romantizando ou não, mas eu vejo muito que alguns lugares mais antigos, que têm tradições outras, mais antigas, estão muito mais abertos do que os novos que estão aí, sabe? Por que eu te digo isso? Eu venho da tradição Queto, né?
Mas eu tive que voltar um tempo para Manaus, eu sou de Manaus, né? O meu terreiro, na época, era aqui em Goiás, mas aí, enfim, tive que ir para Manaus por uma série de circunstâncias e voltar para casa. E aí, quando eu cheguei lá, tinha acabado de ser feita no santo, né? Estava de preceito e tudo, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar junto com o Ministério Público Federal para um mapeamento dos terreiros lá em Manaus. E aí os lugares da gente se reunir com o pessoal era na casa de uma mãe de santo, que era a mãe Emília. Hoje ela já, né, já está em outro lugar. E era no terreiro da mãe Emília. E mãe Emília é do tambor de mina, que é uma expressão afro-brasileira muito localizada no Maranhão, né? Muito típica daquela região do Maranhão, e que, como a gente, no Amazonas, né, tem um processo aí de construção político-social dos negros do Grão-Pará-Maranhão, né, que antigamente era a província do Grão-Pará-Maranhão, que vão constituir lá o Amazonas, a gente tem, então, uma influência muito mais forte do tambor de mina, né, que tem uma vertente banto, né, que tem uma junção aí, banto com caboclo, com encantaria, com várias coisas. Enfim, e aí a gente começa a fazer as reuniões no terreiro da mãe Emília, porque ela era a pessoa, né, era a pessoa mais prestigiosa das religiões, né, afro, no estado. Então, a casa dela era o lugar que a gente se encontrava para fazer as discussões e a pesquisa. Enfim, moral da história, eu de preceito, ela cuidava de mim, né? Ela cuidava de mim os dias que eu estava passando para Oxóssi, eu sou de Oxóssi, com Oxum, a fazer a comida, abria lá a casinha do Oxóssi, né? Do Oxóssi na minha linguagem iorubá, abria, botava esteira, botava comida e eu passava o dia inteiro deitada lá, né? Naquele lugar. E nunca questionou ou nunca disse, não, vem para cá para o tambor de mina, não, porque isso eu acho muito interessante, por isso que eu estou te dizendo isso, assim, né? E aí ela era muito mais velha, ela, inclusive, era a mais velha que estava viva, né? Naquele momento. E sempre acolheu, né? E sempre não tinha essa questão, não, você é do quê? Você aqui não entra, porque isso, ou porque aquilo, ou, né, não, vamos fazer do meu... Nunca, 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 né? E eu acho isso muito interessante, né? De que essa nossa espiritualidade afro-brasileira, ela, claro, a gente não pode romantizar, porque... E aí eu vou falar da espiritualidade, não das pessoas, né? A espiritualidade afro-brasileira, eu acho que ela não tem essa lógica de dominação e essa lógica de conversão. A gente não sai por aí dizendo, vem para cá, vem para o terreiro, né? De jeito nenhum, a gente não faz isso, né? Diferente das expressões cristãs. Claro que as pessoas elas podem trazer outras visões disso, né? Enfim, que a gente sabe que tem e existe. Mas eu acho que isso não é em tese, da essência de quem nós somos, né? Até porque eu costumo dizer aqui que eu parto muito da ideia e dessa concepção que o Muniz Sodré traz do terreiro como a África reterritorializada, sabe? Então, aquilo que a gente vive enquanto espiritualidade, ela faz parte de um cotidiano, né? De um dia a dia, desse dia a dia, desse cotidiano que a gente nunca viveu, porque a gente veio sequestrado do continente africano, né? Que a gente teve que refundar uma outra existência, ressignificar, reposicionar uma outra existência aqui. E uma resistência que, em muitos momentos, se colocou em diálogo com os povos e grupos étnicos distintos, né? E eu acho que por isso que essa interlocução, digamos assim, entre os vários
grupos étnicos que aqui chegam, Banto, Yorubá, Jeje, enfim, né, vão trazer, inclusive, diversas expressões dessa espiritualidade afro-brasileira, né? Então, se a gente está falando lá do tambor de Minas, que é lá do Maranhão, é especificamente lá do Terecô, que é do interior do Maranhão, que não é em todo Maranhão que tem, né? Do Xangô de Pernambuco, que é só lá que tem, né? Dos juremeiros, que tem uma expressão mais no Nordeste, Sergipe, Pernambuco, mas que está ganhando mais o país, mas que são muito localizados a partir desses encontros e desencontros e ressignificações que vão sendo feitas a partir desse processo diaspórico, né? Por isso que eu acho e quis né, trazer um pouco dessa ideia ou desse debate, na verdade, sobre pureza, que, na verdade, é um debate extremamente nocivo e perigoso, que a gente tem que fugir o tempo inteiro, né, desse debate, porque, na verdade, é um instrumento racista para nos dividir, para dizer quem é mais próximo de África e quem não é, dentro desse imaginário racializado branco do que é africano e o que não é. Então, hoje, por exemplo, se tem todo um negócio que eu acho super chato, que não, mas eu sou do IFA, eu fui feito no IFA, não, porque eu fui não sei de onde, mas agora eu estou do IFA. Que, sim, gente, IFA sempre foi IFA, agora inventaram essa história, né? E aí, por quê? Porque o IFA é o da pureza, porque o IFA é o Babalaô, Babalorixá lá da Nigéria. Gente, né? Assim, é perigoso demais isso. Não é o Ifá em si, ou Babalorixá lá da Nigéria. Essa não é a questão, mas é a posição de hierarquização e de dominação que as nossas espiritualidades afro não têm. Então, assim, eu sou mais puro porque eu sou do Ifá? Que história é essa? Não, a Umbanda... E aí a gente também precisa pensar nas diversidades de umbandas, né? De umbandas, que em bandas tem, né? Enfim, para a gente também não generalizar, né? E agir como colonizador nessa lógica de posicionamento e de hierarquização de espiritualidades afro-brasileiras. Eu acho que é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Com essa coisa de dizer, mas existe tal religião, é mais africana, é mais pura, é mais não sei o quê. Gente, isso é discurso do colonizador, sempre foi. A gente nunca, eu acho que enquanto povos, se organizou dessa forma. O Iago acabou de falar isso aqui para a gente, olha, né? Apesar de ter toda essa, em tese, origem, né? Dos bantos, que vem descendo, enfim, que vai se encontrar, como é que é o nome? Com os batuas, né? Ainda assim não é uma lógica de dominação, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que fugir desse discurso, ou ter muito cuidado com esse discurso da pureza ou da autenticidade, porque, na verdade, isso é um instrumento dessa racialização, dessa lógica racista, né? Quer nos diferenciar, quer nos hierarquizar, enfim, e que aí a gente precisa, né, ter muito cuidado. E aí eu pensei na questão da diáspora também, Iago, porque a diáspora, se a gente pensar a diáspora a partir desse movimento do Paul Giraud, do Atlântico Negro, ela é movimento, mas há um pressuposto nessa diáspora que a gente não pode esquecer. Essa nossa diáspora é uma diáspora violenta, né? Ela é diferente da diáspora lá que se fala, lá dos judeus, não sei mais o que e tal, né? Enfim, a nossa diáspora aqui não é uma diáspora que os nossos ancestrais vieram fugidos para cá para viver uma vida melhor porque eram perseguidos né, na origem. Não, eles foram sequestrados, eles foram colocados em navios. Os que conseguiram chegar aqui vivenciaram todo o processo de objetificação, de escravização. Então, eu gosto de falar muito dessa dimensão da diáspora, e a partir do Paul Giraud,
para a gente pensar essa ideia do Atlântico, né? Dessa ideia de movimento, né? De quantos negros e negras que vieram nos porões, que falavam línguas diferentes, que vinham de tradições, culturas e grupos étnicos diferentes, se unem de alguma maneira naquele momento, né, histórico, para tentar sobreviver de alguma forma, né, para tentar, de alguma maneira, resistir a todo aquele processo de violência, né? E aí eu acho interessante a gente pensar essa dimensão da diáspora como esse lugar dos encontros também, né? Por mais que fosse um momento extremamente delicado, mas é um lugar de encontro, de resistência, enfim. Alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. O pessoal que é irmão, irmã de Iago, pode abrir aí e, e falar, e se manifestar, e, enfim. Ninguém quer se manifestar, gente. Eu não acredito nisso, não. Você pagou quanto para esse povo, Iago, não se manifestar? Hein? Você vai. Todos com vergonha de quê, gente? Precisa ter vergonha, não. Aqui é um espaço aberto para a gente falar, para a gente tirar as dúvidas, né? Diga, Nicole, seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Ah, maravilha. Não, eu liguei o microfone então para me manifestar em áudio, né? Só para provar para a senhora que a gente não foi pago, que foi tudo certo. E também para agradecer ao Iago pela generosidade em compartilhar a pesquisa dele, que parece nascer de um lugar muito íntimo, muito familiar, né? Eu acho que é necessário muita coragem para questionar criticamente raízes tão antigas como essas que ele vem questionando, e também para buscar nessas raízes uma atividade social, né, e política nesse tempo presente, assim. Abri o microfone para dizer que eu acho que o Iago é corajoso e generoso em compartilhar a pesquisa dele. E eu acho que pensar a afrocentralidade diaspórica nesse lugar da propriedade e da divisão territorial é, é um lugar, assim, muito de se criar um pensamento crítico atrelado à cultura que, uma vez que a gente atinge, a gente não sai mais, né? Assim, pensar nessa relação com a terra mesmo, a partir desse lugar da cultura, é muito sensacional, sei lá. Abrir o microfone para isso. Muito obrigado, Ni, muito obrigado. Eu acho que, de fato, é uma tarefa difícil, mas é necessária, né? Esse tipo de questionamento, né? E quando você coloca, professora, sobre essa lógica da união na diáspora, né, que a Nick também trouxe, isso foi estratégia de sobrevivência, né? Sozinho não se sobrevive num regime de opressão extrema, né? As divisões, né, elas vêm depois, né? Os quilombos não eram quilombos iorubás, quilombos banto, muito pelo contrário, né? Os quilombos eram lugares de uma forma outra de sociedade, de uma invenção outra de nacionalidade, né? Antes mesmo de se inventar uma nação brasileira, o quilombo estava inventando uma sociedade outra, né? Com populações negras, com populações indígenas e com populações brancas, pobres, também marginalizadas e insatisfeitas com o sistema, né? Então, tipo, a complexidade, né, das relações sociais que existe, né, nesse passado que a gente não tem muito documento, que a gente não se preocupa em estudar, talvez nos trouxesse novas estratégias de sociabilidade no mundo contemporâneo. Talvez a gente não perpetuasse relações de inimizade que muitas vezes os terreiros mais jovens, como você muito bem colocou, se criam, né? Obviamente, todo mundo tem sua identidade demarcada num lugar, né? As culturas são diferentes entre si, de fato, e existe uma importância, né, de se demarcar o que é Umbanda, o que é Candomblé, mas isso não quer dizer que essas folhas não venham de uma mesma floresta, né? Então, eu acho que esse debate todo é muito importante mesmo. É bem isso.
E é bem o que a Nicole também traz, né, da importância da gente pensar tudo isso, né, da gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes também a gente chega no terreiro, né, quem não vem desde criança, quem não vem de família, mas muitas vezes a gente chega no terreiro romantizando também esse espaço e as pessoas, né? E a gente precisa entender que toda e qualquer instituição é formada por pessoas, e muitas vezes são as pessoas, né, que desvirtuam muitas coisas, né, ou que podem desvirtuar uma coisa ou outra. Então, pensar criticamente esses nossos espaços também é importante, mas um pensar crítico com muito cuidado, no sentido de não olhar para esse lugar também, para esse território, a partir de um olhar colonial, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer discussão, já ouvi muitas vezes dizerem que o candomblé é extremamente machista porque as mulheres ficam na cozinha. Aí eu vou me recorrer lá da Oyerum, que hoje é UME, né? Que vai dizer, olha, a invenção do gênero, né? Ela vai dizer, olha, esse negócio de gênero, de mulher que vocês construíram do Ocidente, é de vocês, não é nosso aqui. O lugar da cozinha é um lugar do sagrado. O lugar mais importante é a cozinha, né? Porque é onde se alimenta. O alimento é sagrado. E aí não é só o alimento das pessoas, é o alimento do ori, o alimento do orixá, né? É onde o feitiço, é onde a magia, é onde a química, é onde tudo acontece. Então, assim, então também ter esse cuidado, né? Para a gente não levar para dentro do terreiro, muitas vezes, esse olhar que a nossa formação nesse mundo traz, né? Os ensinamentos que a gente tem a partir do mundo que a gente vive. E aí a gente olha para o terreiro, não, mas aqui tem que ser assim. Não, mas não sei mais o quê, né? Então, fazer essa mediação é fundamental. Não estou dizendo que a gente não vai questionar ou refletir sobre práticas machistas no terreiro, mas não dá para dizer que o terreiro é machista porque as mulheres estão na cozinha. Sendo que, para a gente, como tradição, né, tradição ou espiritualidades afrodiaspóricas, esse lugar não é um lugar de desprestígio, muito pelo contrário. Ele é um lugar privilegiado dentro dessa sociedade, dentro dessa organização. Tanto que, né, na casa de vocês, muito provavelmente não é qualquer pessoa que entra na cozinha, né? A gente não deixa a visita chegar na cozinha, né? Tem a Bianca que não pode chegar na cozinha, os que ainda não foram iniciados que não pode chegar, vai fazer uma coisa ou outra, mas, né, tem certas coisas que não vai poder fazer, né? Então, assim, é um lugar do sagrado, enfim, né? Um lugar de prestígio. E aí eu acho que é fundamental isso que Nicole traz também, da gente pensar, da gente refletir, né? E da gente dialogar enquanto coletivo, enquanto comunidade. Muitas vezes a gente não se comunica, né? A gente não senta com o pai, com a mãe de santo, com tata, enfim, com quem quer que seja, diz, olha, a gente teve uma ideia, vamos fazer assim, vamos fazer um grupo de estudo, ou vamos fazer de tal forma, não sei mais o quê, né? Então, muitas vezes também falta essa comunicação para mediar esses conhecimentos, né? Para mediar esses saberes, digamos assim, né? Da contemporaneidade, da juventude que está no nosso terreiro, mas também com os nossos mais velhos, né? Que também tem outras formas de lidar com determinadas coisas, e como que a gente ajusta, né? Se sintoniza nesse processo aí, né? Enfim. Então, só pensando um pouco também nessa realidade de terreiro, assim, né? De como a gente
e da gente não reproduzir, mesmo quando a gente for refletir na academia, trabalhar a partir da academia, a gente tem muito cuidado, o pessoal que está aqui na disciplina também, sabe? A gente tem muito cuidado, e a gente sempre fala isso aqui, de as pesquisas que a gente vai fazer com pessoas, que elas sejam vistas como pessoas e que não sejam vistas como objeto. Né? Porque aqui não é objeto de pesquisa, o conhecimento ele não é neutro, nunca foi e nunca será. Mesmo que se vende como neutro, ele é um conhecimento localizado. Né? A estrutura ocidental moderna, ela é uma estrutura parcial, né? Ela é o retrato, o reflexo de uma sociedade que é a sociedade ocidental europeia. Né? Então, assim, é importante a gente também entender, né, e se colocar nesses processos no diálogo, e enxergar as pessoas com quem a gente vai estar dialogando, seja no terreiro, seja na escola, tem algumas pessoas que vão fazer pesquisa aqui nas escolas, né? Seja com as comunidades no campo, com comunidades quilombolas, que seja, mas que a gente as enxergue como pessoas mesmo. E enxergando como pessoas, a gente enxergar as peculiaridades, as especificidades, as singularidades. Porque muitas vezes a gente até enxerga o outro, mas a partir da nossa lente. E aí a gente quer que o outro revele para a gente o que a gente é. E aí não vai dar, né? Isso não vai realmente acontecer. Então, é fundamental também, nesse processo, se abrir e entender quem é o outro de verdade, nas suas complexidades, nas suas questões, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso. E só para finalizar, para mim é muito gratificante, Iago, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, pensando aqui, né? Muito de algumas experiências que eu tenho no terreiro, muitas coisas não são ditas ou não foram ditas por mim para ninguém, justamente porque do lugar de onde eu vinha, né, do lugar de onde eu venho, como você disse, né, o caboclo tem que ser indígena. Quem disse? O meu nunca disse o nome, por exemplo, porque ele disse que ali não era o lugar que ele diria quem ele é, porque ninguém ia entender. Até hoje eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um homem negro, né? Porque eu já ouvi. Então, e aí, ouvindo você falar dessa coisa toda, né? Muitas vezes a ancestralidade, a espiritualidade, ela vai te dizendo, ela vai te direcionando, né? Nesse caminho. E você também, muitas vezes, ainda dentro de uma tradição religiosa afro, você também vai mediando muito do que você sabe, do que você aprende com a espiritualidade, muito do que é a vida real, né? E aí eu fiquei pensando bastante quando você falou dessa coisa toda de caboclo, enfim, inclusive na casa de onde eu venho não se tocava para caboclo, porque se achava chato. Se achava chato, não sei mais o que, enfim. E aí eu, a partir da minha, né, do meu compromisso com o meu caboclo, que, como eu disse, não sei quem é até hoje, e por ser, claro, filha de Oxóssi, né, assumi a responsabilidade junto com outro irmão de Oxóssi de tocar as gírias de caboclo e preto velho, né? Então a gente por muito tempo tocou, aí depois a gente saiu de lá, não sei se ainda existe gira de caboclo e preto velho na casa, em virtude dessas questões, né? Mas é isso, da gente também não limitar as experiências espirituais, né? Que isso acontece muito. Não, você tem que dançar assim, você tem que fazer assim, você ensaia, né? Umas coisas.
E aí, se alguém faz diferente, nossa, que coisa mais feia, essa fulana, essa orixá, que está dançando, que está fazendo, que está não sei o que desse jeito, né? É complicado. Diga, Mila, tem a Mila e tem a Aline. A gente não está te ouvindo, Mila. Não. Tu diz. Não está saindo. Vê se o teu volume. Ou se está conectado o microfone certo nas configurações. Também. Eu vou passar para a Aline, Mila, que aí quando você conseguir voltar, aí você faz, pode ser? Que aí a gente já agiliza. Aline? Olá, boa tarde. Eu estava pensando assim em comentar com vocês na importância dessa mesa mesmo, né? Dessa conversa que a gente está tendo, que vocês estão trazendo. Que eu fico lembrando, né? Eu sou guia de turismo e guia de afroturismo sobre as memórias negras na cidade, vou trazendo para os visitantes, né, na cidade de São Paulo. E aí, muitas vezes, eu explico para eles que antigamente a gente não, enquanto população negra, a gente não tinha os instrumentos, não tinha as práticas que os europeus traziam, né, de registros, né, as formas de registros que eles traziam. Então, as perspectivas que eles trouxeram, né, aquelas perspectivas até extremamente racistas que a gente, ao longo da nossa escola, dos nossos estudos, né, os primeiros ensinos a respeito da comunidade negra, como que era a cultura negra, a gente aprendia coisas tão falhas, né, porque quem mostrava para a gente era quem cometia, geralmente, né, os diversos atos, assim, né, dos mais terríveis, e que a gente não tinha ali uma câmera, uma caneta, né, a nossa estrutura era por meio da oralidade, né, era diferente, então não era algo que a gente conseguia acessar da mesma forma. Então, essa conversa, ela me lembra um pouco disso também, de como vocês estão trazendo mais registros, né, ou estão indo na outra mão ali, de informar mais a gente, informar mais a comunidade, trazer mais informações por meio de quem já está nesses sistemas, nessas rodas, no candomblé, na Umbanda, né? Sem uma forma exploratória também, né? Claro, de uma forma super respeitosa, né? Como vocês estavam falando, sem ser o objeto, né? Então, como isso é extremamente importante, aí também para a gente repassar o quanto as comunidades, as culturas, as filosofias africanas não se sobrepõem às outras, não tem essa intenção de colonizar, eliminar as outras, assim, compartilhar os saberes, né? Então, acabei chamando para poder comentar isso e agradecer as falas de vocês também, isso é de extrema importância, essas palavras, né, que vocês estão trazendo. Obrigada, Aline. Eu vou passar para a Mila, ver se ela já conseguiu, e depois para a Júlia, depois eu te passo, Iago. Não está conseguindo, Mila? Ai, que dó. Escreve, então, aqui no chat. Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Ou tenta conectar pelo celular, que aí tu vê por aqui e o celular tu consegue falar. Vou passar para a Júlia, tá? Enquanto tu te articula aí. Júlia, fica à vontade. Estão me escutando? Boa tarde a todas as pessoas, a bênção dos mais velhos, sua bênção, irmão. Obrigado por ter chamado a gente para fazer parte dessa aula incrível, mano. Eu tô, tipo assim, pipocando. Dentro dessas coisas que eu tô pensando, você usou o termo espíritos naturais e territoriais, e eu nunca tinha escutado isso. Queria que você pudesse explicar um pouco, por gentileza. Obrigada, Júlia. E aí, Mila, vamos ver se agora vai.
Você quer que eu vou respondendo as duas perguntas e depois a gente volta para a Mila, professora? Pode ser. Pode ser. Na verdade, uma pergunta, né, a Aline fez mais uma contribuição, né? E muito obrigado, Aline. Eu acho que o que eu falei sobre o trabalho do historiador ter que ter sentido é sobre isso, né? Eu acho que o passado, ele é uma ferramenta poderosa. Eu acho que você perder a sua história é uma das maiores violências que tem, né? Então, você reconstituir um passado que não foi perdido, mas que foi ignorado, né? Eu acho que é um dos lugares mais importantes que o historiador tem de ação, de fato, assim. E que bom que essa mesa está sendo produtiva. E Júlia, sobre espíritos naturais, espíritos territoriais, de fato é uma nomenclatura que você não vê nos terreiros, né? Isso é um termo que é utilizado pela academia para se referir a cultos originários de África, né, que são diversos, né, tipo, que eles se enquadram nessa categoria de espíritos naturais, de espíritos territoriais. Eu não vou saber te citar nomes, porque são nomes muito particulares. Então, por exemplo, os Bakongo do Zaire cultuam um espírito ligado a um rio específico chamado X, tá ligado? Ou um espírito específico ligado àquela floresta, ou ligado a chuvas, ou ligado a não sei o quê. E esses espíritos seriam aqueles que fazem o rio fluir, que fazem a chuva cair, que fazem a terra ser fértil, né? Então, tipo, são eles, na verdade, os legítimos donos da terra, né? Eles que deteriam a posse do território, né? Então, tipo, seria através do contato com eles que seria possível essa presença, essa pertença, né? Se a gente for pensar em umbandas que tem cultos de orixás com nomes ligados a território, a gente pode pensar por aí, por exemplo, Ogum Rompimato, Ogum Beira-Mar, entende? Coisas que hoje em dia, tipo, a gente pouco fala, né? Tipo, a gente está pensando em orixá muito numa perspectiva ligada ao Candomblé Queto, justamente por tentar fazer esse culto de uma forma honesta com os proprietários dele, né? Mas essa lógica de culto a espíritos ligados ao território é muito de Umbanda também, né? Por exemplo, o caboclo de orixá, né? Tipo, o meu nome é Xangô Sete Pedreiro e fala que é orixá. Tipo, isso é um absurdo pensando no que é um orixá para o povo iorubá, né? Mas se a gente for pensar em todas essas lógicas de sincretismo, também está atrelado a isso, né? Uma entidade que não é gente, né? Não é humano, é algo divino ligado a um território, né? Então, é mais ou menos por aí. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, Mila, deu certo. Agora sim, boa tarde, gente. Boa tarde, professora Luciana. Boa tarde, Iago, sua bênção. Muito obrigada por essa partilha tão rica com a gente. E eu quero falar um pouco sobre a minha dúvida, ou pedir para você falar um pouquinho mais sobre quando a gente fala, né? Quem é esse ancestral de fato que eu estou cultuando quando eu estou trazendo do meu corpo caboclo, né? E aí tem uma frase, uma fala que você traz assim, que eu não sei se foi um livro, onde que você leu, mas você fala alguma coisa sobre quando que você soube também, através da sua pesquisa, que os povos bantus demoraram para começar a cultuar os seus ancestrais, até que os primeiros ancestrais morressem aqui em diáspora, para então começar a fazer o culto. Então, eu queria te ouvir um pouco mais em relação a isso, né? Considerando esse caboclo, talvez um ancestral negro mesmo. Então, eu quero te ouvir um pouco mais em relação a isso. Oi, Mila, muito obrigado. Algum abençoe. Bom, a primeira pergunta, né, de quem seria esse ancestral? Bom, ancestral é diferente de antepassado. Antepassado é o familiar morto. Ancestral é aquele espírito familiar venerável que, após diversos ritos e diversos ciclos e pela passagem do tempo, se tornou um ancestral. Então, ele é quase como se fosse um ente sobre-humano mesmo, alguém que transcendeu a humanidade e passou a deter poder
espiritual, magístico, religioso, né, para os Bantu, né? E aí, tipo, para nossa lógica de terreiro, isso também faz sentido, né? Quem seria esse caboclo? Aí é um debate. Por exemplo, o pai fala muito, né, que, na verdade, o caboclo é um espírito negro, até mesmo esse que afirma uma identidade indígena, e faz muito sentido, né? Porque esse espírito é alguém que muitas vezes viveu dentro de uma aldeia, que aprendeu a rezar erva com pessoas indígenas, e ele se chama de Tupinambá porque ele foi iniciado, por exemplo, numa tradição Tupinambá quando ele chega no Brasil. É possível, mas isso não exclui outras hipóteses, né? De quem vai dizer quem é esse morto é o morto, né? Por exemplo, eu vou citar novamente o caso da nossa irmã de Santa, Tupi, né? A Tupi incorpora a Cabocla Jurema. Ela não é negra, né? Ela não é negra, ela é uma ancestral ligada de sangue com ela, uma ancestral indígena, né? Então, essas categorias, elas também elas reduzem, né, a experiência, de certa forma, né? Então, o que a gente pode pensar de quem seria esse caboclo, em geral, para mim, é um ancestral profundamente ligado à terra, né? Um ancestral profundamente ligado ao território, alguém que diz muito sobre o que é estar aqui, nesse lugar, nessa sociedade, entende? E politicamente falando mesmo, né? Então, ele afirmar uma identidade indígena, sendo ele negro ou não, ele afirmar uma identidade boiadeira, o caboclo enquanto sertanejo, né? A gente nem entrou aí, mas o lugar da mestiçagem mesmo, que é um termo problemático, mas que seria esse homem rural, esse homem do interior. Então, o caboclo, enquanto o povo das águas, que, mano, não consegue sobreviver porque o rio está contaminado, né? Eu acho que caboclo é uma categoria de espírito, se a gente pode pensar assim, que versa politicamente sobre o que é habitar o Brasil e o que é ser brasileiro, sabe? Eu acho que, em larga escala, eu diria isso. Sobre quando começaram esses cultos, não tem como saber. Ou melhor, a gente não sabe ainda, né? Essa lógica de deixar de cultuar seus próprios ancestrais para cultuar os ancestrais dos povos que já estavam aqui é uma lógica documentada em África, né? No Brasil, isso não aconteceu. Ou melhor, se aconteceu, a gente ainda não encontrou, porque grande parte dos registros que a gente tem do começo da colonização, que são os registros de Inquisição, os cadernos do promotor, você vai encontrar cultos a ancestrais familiares, antes de se encontrar um culto ao dono da terra, né? Você começa a encontrar documentação sobre culto a caboclo durante o processo de independência do Brasil e de formação de uma identidade nacional. Quando começam a surgir romances indianistas do José de Alencastro, do Machado de Assis, é bem nessa hora que começam os caboclos nos cortejos de independência da Bahia, nos candomblés de caboclo da Bahia, etc. Entretanto, e aí a hipótese minha, eu acho que o culto a caboclo é mais antigo. Eu acho que o culto a caboclo é mais antigo e ele só não foi encontrado na documentação ainda porque o olhar estava muito voltado a outra coisa, né? Por exemplo, nas fontes de Calundu, que seriam essas práticas de feitiçaria centro-africanas no Brasil, você encontra muito os oficiantes do culto, geralmente mulheres, as feiticeiras, dizendo que elas escutam ventos, que elas recebem ventos, né? O vento, ele está ligado ao espírito ancestral, ele está ligado àquela árvore de insanda que os Lendes falam, que é o símbolo, é uma figueira, que é o símbolo da ancestralidade. O vento bate na figueira, a folha balança, e o ancestral se comunica, né? Esses ventos que ela está falando, não necessariamente são os familiares dela, né? O nome desses ventos, muitas vezes, são nomes que são muito parecidos com o nome de caboclo, não necessariamente o nome de preto velho, né? Não, sabe? Então, tipo assim, a história de como que esses cultos começaram é algo que eu gostaria de seguir nessa pesquisa. Se um dia eu for seguir com ela para pós-graduação, provavelmente é algo que eu gostaria de investigar, assim. Entende? É isso, muito obrigado. Mais alguém? Então, a gente vai finalizar aqui. Obrigada, meninas, que fizeram aí a participação. Obrigada pela presença de todas, de todos, de todos, alunos da disciplina, o pessoal lá do letramento racial,
pessoal do terreiro do Iago. Iago, muito, muito, muito obrigada por essa aula, por esse encontro, por esse diálogo. Estou à disposição, né? Já te disse, não, vem para cá, vem fazer mestrado aqui. Mas quem sabe, né? Tenta voltar para o teu Goiás, né? Vai ser recebido de braços abertos aqui, com certeza. Então, muito, muito obrigada a todos, todas e todes. Iago, se você quiser, né, fazer suas últimas palavras, fica à vontade. Só agradecer mesmo todo mundo, tanto pelo espaço quanto pela presença. Eu acho que não vale de nada eu ter feito essa pesquisa se a gente não tem para trocar, sabe? Tipo, eu acho que eu esperei por uma oportunidade de trocar ideia com o meu terreiro sobre essa pesquisa, e hoje foi um dia desse, né? Tipo, por mais que eu converse com vocês no particular, é muito legal poder sentar numa roda para falar disso. E também é muito legal poder falar disso numa aula de mestrado, né? De um curso de história. Eu estou muito feliz, foi um prazer, foi uma honra. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. É isso. Obrigada, Iago, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. E aí, só para a gente fechar, eu estou com essa música na cabeça desde que a gente começou. Eu não sou cantora, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu sei que vai ficar gravado lá no YouTube, mas, enfim, não posso deixar de cantar. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, que é uma música que é cantada pela Maria Bethânia. Esqueci agora o nome do álbum, estou com a imagem dele, mas é assim: eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu vi que o tempo os uniu, eu vi que a folha caiu, eu vi que relampeou, eu vi que a mata rompeu, eu vi que a flecha correu, eu vi que a porta bateu, chegou meu pai caçador. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, Mutalambô. Eu acho que conjuga todas essas misturas, né? Todas essas possibilidades que o nosso povo, que os nossos povos, que os nossos ancestrais viveram para que hoje a gente pudesse sobreviver de uma outra forma, né? E a gente pudesse estar nas academias trazendo os nossos saberes, a nossa forma de ser, né? Os nossos conhecimentos como saberes, como conhecimento que tem que estar na academia também, não dominado pela academia, mas ensinando novas tecnologias para essa humanidade tão adoecida que a gente tem. Obrigada, viu? Beijo grande, boa semana a todos, todas e todes. Obrigada, Iago. Beijo, gente.